Eu estou começando a gravação agora, e aí a minha ideia depois é disponibilizar para nossas turmas, através do canal do YouTube, essa aula também, tá bom? Qualquer coisa, vocês visualizaram aí o chat aqui do lado, que apareceu aqui a mensagem de boas-vindas. Aí vocês podem escrever por aqui, tá bom? De toda forma, quando faltar aí 15 minutos, 10 minutos para as 10, aí eu já abro para as dúvidas, para as questões que vocês tenham. Combinado assim? Bem, pessoal, antes de a gente começar a ver a matéria que a gente tem que ver, eu fico muito feliz com a participação de vocês, fico muito feliz de tê-los aqui. Eu sei que a gente está vivendo. Vocês estão me escutando bem? Tudo bem? Eu sei que a gente está vivendo um momento diferente, um momento difícil. De repente, do dia para a noite, a gente se viu obrigado aí a estar em quarentena. A gente tem que entender que tudo isso vai passar, né? Passa e provavelmente, se Deus quiser, passará até antes do que a gente imagina, né? A gente vai passar antes do que a gente está planejando. E a ideia é que a gente tente aproveitar o máximo possível esse momento como um momento de reflexão, de aprendizado, nos concentrar. A gente, de repente, foi obrigado a estar vivendo uma realidade diferente e dando valor ao que de fato importa. Todos nós estamos nas nossas casas, nos resguardando nossas famílias. É importante que a gente perceba que o semestre continua normal, quer dizer, a gente vai ter o semestre se desenvolvendo. Tem alguém com o microfone ligado? Eu vou pedir só para desligar o microfone por enquanto, e aí quando for às 8h45, às 9h45 a gente abre para as perguntas, tá bom? Então veja só, a gente precisa entender que esse semestre vai seguir como um semestre normal, é um semestre que segue normal, sem nenhum tipo de contratempo. E como é que eu vou fazer na minha disciplina? Toda semana nós vamos ter esse encontro ao vivo, tá certo? Nas quintas-feiras, nesse horário de manhã. Toda semana eu vou subir para o meu canal do YouTube algumas videoaulas sobre o tema da semana, sobre o nosso assunto da semana. Quando eu subir lá, eu aviso no Ninfa Online, tá bom? E a partir da semana que vem, eu vou começar a postar algumas listas de exercício no Ninfa Online. Esses exercícios não valem ponto, não valem nada, é só para que você possa em casa aplicar aquilo que a gente está vendo em sala, tá certo? Então a gente vai ter a possibilidade de aquilo que a gente vê no nosso encontro aqui virtual, aquilo que tiver nas minhas videoaulas, vocês vão ter um exercício por semana para testarem, para aplicarem, para verem isso. A gente ainda não tem a previsão de quando nós vamos voltar a aulas presenciais, mas é importante que a gente perceba que o semestre segue normal, o nosso conteúdo vai seguir normal, a gente não tem aí qualquer tipo de quebra, né, de continuidade em relação a isso. Queria só pedir de novo, desliguem os microfones por enquanto, tá bom? Quando for daqui a pouquinho, já no finalzinho da aula, aí eu já abro para que vocês possam vir a perguntar, tirar as dúvidas. Tudo bem? Então, a nossa dinâmica de aula a partir de agora será essa. Vocês já têm que tem alguém com o microfone ligado, pessoal. Eu queria que vocês desligassem os microfones. Por favor. Veja, a nossa dinâmica de aula vai ser assim. Temos encontro semanal, toda quinta-feira, nesse horário, 9 horas, através aqui do Hangouts.
vamos ter as videoaulas no YouTube, vamos ter, acompanhem sempre o Info Online, tá certo? Sobretudo terça e quinta, que são nossos dias de aula, lá no canal Discussão do Info Online ou por Torpedo. Lá vai ter ou o link da aula ou o link para o YouTube e algumas atividades que eu quero que vocês façam, tá certo? Toda semana eu vou postar 2 aulas novas no YouTube, mais esse nosso encontro virtual aqui, tudo bem? Veja só, hoje nós vamos falar sobre os crimes contra a administração da justiça, né? A gente já tinha estudado os crimes contra a administração pública, já conversamos sobre os crimes contra a administração pública e vamos ver hoje os crimes contra a administração da justiça. Eles estão no artigo 338 e diante do Código Penal. Eles começam no artigo 338. Qual é a ideia dos crimes contra a administração da justiça? Nós estudamos lá atrás os crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública protegiam a administração pública em geral. Eles protegiam a administração pública no sentido geral. Ou seja, o patrimônio da administração, como essa administração vai cuidar daqueles bens que são privados, mas estão sob a guarda do poder público, como é que a gente vai ter a capacidade de mandar, de ordenar, ou a questão da impessoalidade na administração pública. Tudo isso nós vimos lá no capítulo anterior. Na aula de hoje, a gente vai ver um novo capítulo do Código, que é o crime, ou o conjunto de crimes contra a administração da justiça. Vocês devem se lembrar que quando nós estudamos os crimes contra a administração pública, eu falava que, apesar dos crimes contra a administração pública nos remeterem, num primeiro momento, a que eu estou protegendo ali só o executivo, na verdade há um interesse geral, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, quando o judiciário faz uma compra, uma contratação, ele está sujeitado efetivamente aos crimes contra a administração pública. Aqui não, a gente vai ver que o foco, o objeto jurídico desses crimes é exatamente a regularidade da ação da justiça em si. Então, o que nós vamos ter é a regularidade dos procedimentos judiciais estrito sensu. Então, a partir do artigo 338, a gente abandona aquela ideia de proteção da administração pública em geral e nós nos focamos na proteção da administração da justiça. Estou me focando especificamente nisso, ou seja, questões que envolvam a produção de prova, questões que envolvam a atuação efetiva, concreta do poder público no judiciário, tudo isso vai envolver essas questões, ou seja, a capacidade de cumprir uma ordem, a capacidade de determinar a produção de uma prova, a capacidade que a gente tem de estruturar essas questões, tá bom? Então, o objeto jurídico protegido desses crimes são, ou melhor dizendo, é essa regularidade da prestação jurisdicional. Lembra que a gente tem a atuação do Estado repartida em funções. Função executiva, função legislativa, função judiciária. Então, dentro dessa situação, a gente vai perceber que a função judiciária, a função judicial, é o objeto protegido a partir do artigo 338. Lembra também, quando a gente viu o capítulo anterior, vamos lembrar da nossa segunda aula do semestre, ainda lá em fevereiro, que nós tínhamos 2 grandes grupos de crimes quando a gente fala de crimes contra a administração pública. A gente falava lá de crimes praticados por funcionário público, crimes praticados por particular. Nós temos esses 2 grandes grupos de crimes. Dentro desse cenário, a gente tinha crimes próprios, aqueles praticados por funcionário, e crimes comuns, que eram aqueles que eram praticados por particular. Aqui a gente não tem necessariamente isso, tá certo? Nós vamos ter um grande grupo de crimes, todos eles praticados contra a administração da justiça, mas onde não existe necessariamente essa divisão, essa dicotomia entre crimes próprios e crimes comuns. Cada um deles a gente vai ter que fazer uma análise pontual para saber se é um crime próprio ou é um crime comum. Então vamos dar uma passeada agora no Código Penal, tá certo? Vamos ver aqui o Código Penal quando ele fala efetivamente do artigo 338. Então a gente vai começar, veja, nós estamos aqui nos crimes contra a administração da justiça, tá bom? E vamos começar
pelo artigo 338, reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Então, o crime é de reingresso de estrangeiro expulso. Veja que no 338 ele vai falar em reingressar, aqui está o verbo, de estrangeiro que foi expulso. Para que a gente possa entender isso, vamos entender três conceitos, que são três conceitos que são parecidos, mas tem uma lógica diferente, tá? Eu quero ver com vocês o instituto da deportação, o instituto da expulsão e o da extradição. Isso vocês vão ver melhor lá quando estudarem o direito internacional público. Lá no direito internacional público, isso vai ser um pouquinho mais fácil para vocês, tá? Mas vamos ver o seguinte. Primeiro deles, a deportação. O estrangeiro será deportado quando ele não preenche ou ele deixa de preencher os requisitos para o ingresso administrativo naquele país. Explicando em português. Imagina, por exemplo, que você vai aos Estados Unidos. Você precisa ter um visto de entrada nos Estados Unidos. Se você não tem aquele visto e você entra mesmo assim no território americano, você estará sujeitado à deportação. Isso não necessariamente significa que você praticou um crime. Significa que você não preencheu os requisitos administrativos. Ou imagina que você tenha um visto, ingressou validamente nos Estados Unidos, foi aos Estados Unidos de forma válida, porém, em lá chegando, você, em regra, no direito internacional público, você pode permanecer 90 dias naquele país na condição de turista. Imagina que você extrapolou esses 90 dias e continuou naquele país. Então, você poderia permanecer 90 dias nos Estados Unidos, foi além disso, passou ali além dos 3 meses, 4, 6, 10, 12 meses, você também estará sujeito à deportação. A deportação. Essa deportação ela é essencial para que a gente possa ter a concretude desses elementos, tá certo? Então a deportação ela vai ser, só um minutinho. A deportação ela vai ser caracterizada pela quebra dessa estrutura dos requisitos administrativos, tá certo? Então a gente vai perceber nesse momento que essa deportação vai acontecer quando você quebrou as condições administrativas para estar ali. A extradição é diferente. Na extradição, um outro país, não necessariamente o seu de origem, qualquer país, vai pedir para aquele país onde você está a extradição. Então imagina que você é brasileiro, mora em Portugal, e aí tanto o Brasil como qualquer outro país pode pedir a Portugal a sua extradição. Ou seja, olha, me mande esse cidadão aí porque ele tem uma dívida criminal aqui no país. Ele tem uma dívida penal aqui no país. Então a gente vai ter efetivamente o pedido de extradição como esse pedido que um país faz a outro para a remessa de uma determinada pessoa. Tá? Por quê? Porque naquele país que pede a extradição, aquele indivíduo tem uma dívida efetiva de natureza criminal. O que significa isso? Ele responde a um processo criminal, ou já há uma condenação criminal. Então, tudo isso vai ser objeto da extradição. Existem alguns países, o Brasil é um exemplo desses, que faz uma escolha de não extraditar brasileiros. A gente não extradita brasileiros. Então, a Constituição brasileira diz que os brasileiros natos, ou seja, aqueles que são naturalmente brasileiros, não podem ser extraditados em nenhuma hipótese. Os brasileiros naturalizados podem ser extraditados por crimes praticados antes da extradição, antes da naturalização. Já outros países admitem a extradição de seus nacionais. Então vamos lá. Deportação, eu não cumpri ou eu deixei de cumprir os requisitos para o ingresso e permanência naquele país. Na extradição, um determinado país tem interesse em mim porque eu tenho uma dívida penal naquele país. Agora, o instituto que nos interessa para esse crime é o instituto da expulsão. O que acontece na expulsão? O estrangeiro, ele pratica um crime no Brasil, e este crime vai ser aqui processado,
ele é aqui condenado, ele cumpre a pena e depois ele vai ser expulso. É como se o Brasil dissesse, olha, você praticou um crime, esse crime você já cumpriu a pena, mas eu não te quero mais. Eu não te quero no meu território, eu não te quero dentro do meu país. E eu vou te expulsar. Como é que acontece o processo de expulsão? Ele não é um efeito automático da condenação, tá bom? O que acontece na expulsão é, há o processo criminal, existe o processo criminal, e depois desse processo criminal, nós vamos ter um processo administrativo no Ministério da Justiça. Então, no Ministério da Justiça, existe um processo administrativo, onde o ministro da Justiça, e leia-se, se há um processo administrativo, significa que lá eu vou ter o direito de produzir prova, eu vou ter o direito de produzir argumentação, portanto é com contraditória, com autodefesa, como manda a Constituição. E aí, ao final desse processo administrativo, nós vamos efetivamente ter a possibilidade de decretar a expulsão. Essa expulsão é decretada por um decreto ao final desse processo que desenvolve-se lá no Ministério da Justiça. Decretei a expulsão. Eu vou expulsar esse estrangeiro. Então, o cara praticou um crime, foi processado, foi condenado, cumpriu a pena, passou pelo processo de expulsão no Ministério da Justiça, decretou-se a sua expulsão, ele tem que sair do Brasil. O crime do 338 se caracteriza quando ele sai do Brasil, expulso, portanto, cumprindo a expulsão, e depois ele regressa sem a autorização. Porque no decreto de expulsão vai estar lá indicando fulano deve ser expulso do Brasil e deverá efetivamente passar tantos anos fora do Brasil. Então ele vai especificar quantos anos você precisa cumprir para não voltar ao Brasil. O cara volta antes. Aí ele comete o crime. Então em que momento esse crime se consuma? No momento em que ele ingressa no território nacional de forma indevida, de forma ilegal. Uma questão interessante ainda sobre esse crime é o seguinte. Há o decreto de expulsão. O ministro da Justiça decreta que houve a expulsão. Então, o estrangeiro tem que sair do Brasil. Aí você pode então perguntar o seguinte, Rafael, imagina que o estrangeiro não saia do Brasil. Eu não saio do Brasil dentro desse contexto. Eu deveria ter saído, mas eu não saí. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso ter em relação a isso? Eu responderei pelo crime de desobediência. Nesse caso, eu tenho aí o crime de desobediência. Então, veja só. Houve o decreto, né? A Milena me mandou uma mensagem aqui dizendo que a sala está cheia. Eu realmente não sei, porque o programa ele admite mais de um aluno. Deixa eu ver se eu consigo aqui alterar. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Diga a eles, de qualquer maneira, que a gente vai disponibilizar, eu vou disponibilizar isso depois no meu canal do YouTube, tá bom? Eu estou tentando aqui aumentar, mas a gente vai disponibilizar isso no canal do YouTube. Por favor, eu vou de qualquer maneira dizer isso no Info Online depois, tá bom? Vamos seguir aqui, para a gente não perder muito tempo em relação a isso. Eu estou tentando aqui acrescentar mais gente, mas eu acho que houve a lotação aqui, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Então vamos continuar aqui. Eu sei que vocês têm acesso a grupos de WhatsApp, digam a eles que eu estou tentando aumentar a carga aqui da turma, mas de qualquer maneira essa aula toda está sendo gravada e vai estar daqui a pouco já no YouTube, beleza? Mas para a semana que vem já vai ter um espaço aí maior para participação. Então vejam só, o que a gente tem aqui é a estrutura de que o estrangeiro, uma vez decretada a expulsão, o que a gente vai ter? Realmente, se ele sai e volta, ele comete o artigo 338. Se ele, de alguma forma, sequer sai, o crime vai ser definido como crime de desobediência. Ele deixou de cumprir efetivamente aquela determinada ordem judicial que ele teria.
Seguindo aqui com os crimes, vamos ver os seguintes, né? Vamos ver os seguintes. A gente entra agora nos crimes do artigo 339, 340 e 341. Tá? Esses crimes eles dialogam entre si. Esses crimes dialogam entre si. O primeiro deles é o crime de denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Então, o que acontece aqui? Nós temos no crime de denunciação caluniosa a ideia de que eu sei que aquela pessoa é inocente, sei que aquela pessoa não praticou aquele determinado fato, tá certo? Mas nós vamos gerar, dar ensejo, dar início, né, a um procedimento policial, a um procedimento que de alguma forma esteja apurando aquele fato. Pode ser um inquérito administrativo, um inquérito policial, pode ser uma ação penal, uma ação civil. Eu sei que aquele indivíduo é inocente, eu sei que ele não praticou aquele fato, eu sei até que aquele fato não aconteceu, mas eu provoco a ação do judiciário ou da polícia para apurar aquele fato. Veja que aqui nós precisamos diferenciar o crime de denunciação caluniosa com o crime de calúnia. São crimes distintos. No crime de calúnia, lá do artigo 138, eu estou atacando o indivíduo. É um crime contra a pessoa. Então, quando a gente fala de calúnia, o meu objetivo é atacar o indivíduo. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu sei que o fulano não fez aquele fato, mas eu digo, olha, eu vi o fulano de tal roubando um carro. Olha, você não sabe o que aconteceu, eu presenciei o fulano roubando um carro. Então, existe efetivamente essa ideia de que nos crimes contra a honra, eu estou atacando a honra pessoal daquele determinado indivíduo. No crime de denunciação caluniosa, não. No crime de denunciação caluniosa, eu estou provocando um processo judicial ou um procedimento administrativo, ou seja, eu estou movimentando a máquina do Estado para efetivamente ter, dentro dessa estrutura, dentro dessa máquina, eu ter esse elemento. Então, a gente vai ter, dentro da esfera de atuação, algo diferente. Na calúnia, é um crime contra a pessoa, onde eu indico que aquela pessoa praticou um fato que eu sei que ela não praticou, mas eu atribuo a ela falsamente um crime. Na denunciação caluniosa, eu estou produzindo uma movimentação do judiciário ou de uma autoridade policial para que ele investigue um fato que não aconteceu ou que ele investigue um fato que você não realizou. Então veja que são parecidos, mas há um foco diferente. E o momento de consumação é muito diferente, porque o crime de denunciação caluniosa ele vai se consumar no momento preciso em que eu faço com que aquele inquérito policial seja instaurado, que aquele inquérito administrativo seja instaurado, que aquela ação civil pública seja instaurada, que aquele processo penal seja iniciado. Então, no momento em que aquele processo é iniciado, nesse momento, a gente vai ter efetivamente a extensão desse tipo de questão. No momento em que eu tenho essa determinada possibilidade, eu vou ter a extensão desse crime. Então, o crime se consuma no momento em que eu tenho efetivamente, concretamente, a atuação efetiva de alguém para que ele consiga gerar essa movimentação do Estado. Então, se eu chego na sala de aula, por exemplo, digo, olha, eu vi o fulano de tal roubando um carro, querendo agredir a honra dele, eu pratico o crime de calúnia. Agora, se eu vou até a autoridade policial e requeiro a instauração do inquérito policial, no momento em que esse inquérito é instaurado, eu passo a ter o crime de denunciação caluniosa. Um detalhe interessante, olha aqui a redação que a gente tem do artigo, tá? Ele vai dizer que a pena é de 2 a 8 anos. Beleza. Mas eu vou ter uma pena diminuída se eu estou atribuindo àquele indivíduo o
crime de contravenção. Então, no momento em que eu indico que é uma contravenção, eu vou ter uma pena diminuída. Continuando aqui, vamos ver o crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Então, veja, na denunciação caluniosa, o crime acontece no momento em que eu faço com que seja iniciado formalmente um inquérito, um processo. No 340, não. Eu comunico um fato tido como criminoso falso e eu provoco uma ação da autoridade. Aqui, por exemplo, eu passo um trote à polícia e a polícia desloca uma viatura, ou uma ambulância do SAMU, ou desloca uma viatura da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, ou seja, a minha comunicação de que houve um crime que na verdade não aconteceu provocará uma ação indevida e que não precisava ser feita do poder público. Então há uma diferença. Na denunciação caluniosa, eu estou gerando o início de um procedimento em si, tá certo? Na denunciação caluniosa, há a formalização de um processo. Por outro lado, na comunicação falsa de crime, não. Basta a comunicação. No momento em que eu comunico e o poder público reage a essa minha comunicação, deslocando uma viatura, deslocando a polícia, o bombeiro ou qualquer outro meio desse, o crime já vai se consumar. Veja, aqui eu estou protegendo essa atuação do poder público para evitar que o poder público venha a atuar de forma indevida. Estou manifestando aqui uma medida, uma informação, divulgando a informação que não é verdadeira, fazendo com que o poder público venha a atuar quando na verdade ele não precisaria atuar. Tá bom? Seguindo aqui na nossa aula, eu pergunto a vocês, qualquer dúvida, vai escrevendo aqui nas mensagens, que aí daqui a pouquinho eu já começo a responder. Tá? De qualquer maneira, quando faltar 15 para as 10, eu já abro para as dúvidas de vocês. Eu verifiquei aqui, alguns não conseguiram entrar, aparece que a sala está cheia. Eu vou corrigir isso para a próxima semana, tá bom? Na próxima semana a gente vai ter mais espaço. O programa aqui tem uma limitação, mas isso para a próxima aula da semana que vem vai estar corrigido, tudo bem? É importante só que a gente crie esse hábito, crie essa rotina de nos encontrarmos aqui ao vivo para a gente ter essa interação um pouquinho mais perto, tá bom? Queridos, eu quero ver com vocês agora um crime interessante, que é o crime de autoacusação falsa. Quando a gente chegar lá no processo penal, mais à frente, se Deus quiser, sem quarentena, nós vamos estudar as provas do processo penal. E nós vamos ver que uma das provas que eu posso utilizar no processo penal é a prova de confissão. A prova de confissão é uma prova importante que eu posso produzir no processo penal. Durante muitos séculos, essa prova foi a prova por excelência no processo penal, ou seja, a prova ela era a prova buscada, a prova de ouro. Toda a estrutura do processo penal era voltada para que eu confessasse. Se você analisar, por exemplo, o direito processual penal na Idade Média, a ideia era, se necessário, torturar aquele réu para que ele confessasse. Havia toda uma técnica, toda uma ciência na Idade Média para que eu torturasse e ele confessasse. Qual era a lógica? Se você estava confessando o crime, eu não precisava me preocupar com mais nada, não precisava me preocupar com mais nenhum elemento. Ou seja, se havia a confissão, eu não tinha mais por que me preocupar com nada, tá bom? Dentro desse cenário, a confissão era a prova das provas, a rainha de todas as provas que nós tínhamos durante muito tempo. Com o período de humanização do processo penal, sobretudo depois da Revolução Francesa, e de uma limitação da atuação do Estado, afastamento daquele poder absoluto, tudo isso, a gente passa a ter uma nova estrutura na produção da prova no processo penal. E aí o processo penal passa a ter um olhar diferente em relação à confissão. Em que sentido? Ele vai dizer, olha, tudo bem, existe a confissão. A confissão ela é válida. Eu admito a confissão. Tanto é que vocês estudaram lá em Pena 1 que a confissão ela é uma prova que, uma vez realizada, vai diminuir a pena. A confissão gera, por exemplo, uma atenuação da pena. Então, a gente tem uma atenuação da pena quando você confessa.
Perfeito. Agora, a confissão ela não pode ser vista como algo absoluto. Eu não vou ter na confissão um valor absoluto. Essa confissão tem valor no processo penal relativo, como qualquer confissão. Ou seja, qualquer confissão terá um valor relativo. Qualquer prova no processo penal tem valor relativo. Quando a gente chegar para estudar o processo penal, a gente vai ver que no processo criminal, toda e qualquer prova vai ter um valor relativo. O que isso significa? Significa dizer que o juiz nunca vai decidir com base numa prova específica. Ele vai decidir com base no conjunto da prova. Ele vai decidir com base nos elementos totais que um processo tenha de prova. Então, não existe um processo penal que vá ser resolvido com base numa prova específica. Ah, eu vou condenar o cara por conta daquela testemunha ou daquela perícia. Não, ele vai analisar o conjunto da prova. Então, a confissão é, hoje, no processo penal, uma prova válida, uma prova que, uma vez sendo realizada, gerará uma diminuição da pena, existe um atenuante como confissão, mas ela não tem o valor absoluto que ela tinha antes. Por quê? Porque o processo penal passou a reconhecer que você pode estar confessando para proteger alguém, confessando porque você está sendo ameaçado, porque você foi pago para confessar. É muito comum, por exemplo, em organizações criminosas, aqueles agentes de uma hierarquia inferior na organização criminosa, ele ter a obrigação de confessar para que outros venham a ter essa determinada conduta, a situação penal melhorada. Então, se eu tenho uma posição mais inferior naquela organização criminosa, eu sou obrigado a confessar o crime do outro para que o outro não venha responder por ele, alguém que seja mais graduado naquela organização. Portanto, passando a essa análise, a gente percebe que a confissão tem esse valor relativo. O crime que a gente vai ver agora tem a ver com tudo isso que eu estou falando. Porque, veja só, a gente vai ter no crime a ideia de que eu tenho o crime de autoacusação falsa, artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outro. Ou seja, o que nós temos aqui? Eu pratiquei um crime e outra pessoa confessa aquele crime que eu pratiquei. Então, aquela pessoa está praticando o crime do 341 no momento em que ela assume um crime que não foi ela que praticou. Aí você pode perguntar, Rafael, mas por que isso é crime? Ou seja, eu quero assumir o crime de alguma pessoa. Por que isso vai ser crime? Primeiro que é uma declaração falsa. E segundo que ela gera um prejuízo imenso para a administração da justiça. Por quê? Porque você tem efetivamente a investigação sendo conduzida numa direção. A investigação está sendo conduzida num determinado rumo. De repente, pelaquela autoacusação falsa, a investigação ganha um rumo diferente. Ela vai ganhar uma direção diferente. Então, dentro desse cenário, a gente vai ter aí um contexto que faz com que eu desvie o foco da investigação, e ao desviar o foco da investigação, eu acabo por perder provas que eu poderia, de alguma forma, ter encontrado se eu não tivesse sido prejudicado, atrapalhado naquilo ali. Então, a polícia estava investigando na direção certa, na direção correta. Aí eu chego e digo, olha, fui eu que pratiquei o crime. Eu que assumi esse crime. Fui eu que realizei essa conduta. De repente, a investigação vai ganhar uma outra direção. E aquelas provas que eu poderia ter produzido, eu as vou perder. Então, esse prejuízo é que motiva a existência desse crime, dessa conduta típica. Tá bom? Queridos, eu pergunto a vocês, até agora está ok? Tem alguma dúvida? Alguma questão? Estão conseguindo me ouvir bem? Nós vamos seguir... Obrigado, Milena. Nós vamos seguir para o próximo crime. O próximo crime é o crime mais importante da nossa aula de hoje, tá bom? Que é o crime de falso testemunha ou falsa perícia. Ele está aqui no artigo 342 do Código Penal, tá? Crime de falso testemunho ou falsa perícia. Olha o que ele diz aí. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial
inquérito, processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. A testemunha, ela tem duas obrigações. Ela tem que falar e ela tem que falar a verdade. Tá? Ela tem que falar e ela tem que falar a verdade. O Código de Processo Penal diz que a regra é que todo mundo tem a obrigação de falar e falar a verdade. No artigo 208 do Código de Processo Penal, portanto eu estou falando aqui do CPP, nós vamos encontrar determinadas, 208, artigo 208, nós vamos encontrar determinadas pessoas a quem se desobriga de falar e de falar a verdade. Ou seja, a regra, entendam, é que quando eu sou testemunha num processo, num inquérito, eu tenho que prestar o compromisso. Que compromisso é esse? É o compromisso de falar, ou seja, eu tenho que falar o que eu sei, eu não posso silenciar, e eu tenho que falar a verdade. Aquilo que eu falo tem que ser verdade. O artigo 208, ele traz a figura de algumas pessoas que não estão obrigadas a prestar esse compromisso. Não estão obrigadas a fazer a prestação desse compromisso. Que pessoas são essas? Menores de 14 anos, pessoas com enfermidade mental e parentes até o 3º grau do réu. Então eu não posso obrigar que a mãe do réu, a filha do réu, fale a verdade. Eu não posso tomar como verdadeira qualquer declaração de uma criança de 9, 10 anos, ou uma pessoa com problemas mentais. Então qual é a regra? Todo mundo presta o compromisso. Que compromisso? Falar e falar a verdade. O Código, no artigo 208 do CPP, excepciona desse compromisso pessoas com enfermidade mental, menores de 14 anos, parentes até o 3º grau do réu. A gente vai estender isso também para parentes da vítima. Parentes da vítima também estão fora disso. Tá? Eu não posso exigir que o irmão da vítima, ou seja, a vítima foi morta, eu não posso exigir que o irmão da vítima tenha isenção e imparcialidade para falar o que ele sabe. No entanto, se eu não estou em uma dessas hipóteses, eu presto o compromisso e tenho uma obrigação de falar a verdade. E, Rafael, e se eu não falo? Você comete o crime do artigo 342. Então, veja, o crime aqui vai existir no momento em que eu tenho a declaração falsa, fazer a afirmação falsa, eu estou mentindo efetivamente, ou eu estou negando ou calando a verdade. O que é negar ou calar a verdade? Eu sei algo, tenho informação sobre aquele fato e eu não falo. Eu não falo, me perguntam se eu sei mais alguma coisa, se você quer colaborar com mais alguma coisa, se tem mais alguma informação, e eu fico calado. Então, nesse momento eu tenho a prática do crime. Veja que é uma questão interessante. Quando a gente for ver, olha aqui o Código Penal, dá uma passeada no Código Penal, vai para a pena. A pena, portanto, você encontra aqui 2 a 4 anos. Mas veja, o parágrafo 1º diz o seguinte: as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno, ou seja, se alguém te pagou para você mentir ou omitir, ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Então aqui ele escalona as penas. O caput traz uma pena para ações civis regulares, inquéritos regulares, procedimentos resolvidos pela arbitragem. Quando a gente vem para o parágrafo 1º, ele aumenta a pena. Ele aumenta a pena quando você recebeu dinheiro, ou seja, alguém te pagou efetivamente para que você viesse a mentir, ou quando você tem aquela prova produzida em processo penal ou num processo civil em que a administração pública for parte. Então ele vai escalonar. Qual é a leitura dele? Se você mente no processo criminal, ou se você mente prejudicando a administração pública, a tua conduta é mais grave, daí porque você tem esse aumento de pena. Tá? Agora, o que é interessante desse crime é que o próprio artigo 342 ele vai trazer uma causa de
extinção de punibilidade. Olha o que ele fala aqui, ó. Parágrafo 2º. Se o fato deixa de ser punível, parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, a gente se retrata ou declara a verdade. Então, há uma causa aqui de extinção da punibilidade, tá? Que ocorre quando a gente vai ter a ideia de que eu menti naquele processo, ou eu omiti naquele processo, ou seja, eu fui testemunha no processo judicial. Naquele processo judicial eu menti, ou eu sabia de alguma coisa e não falei. Se eu, dentro daquele processo, mais tarde, volto e digo, olha, juiz, é o seguinte, eu menti, eu queria agora falar a verdade. Se eu faço isso, aplica-se a mim uma causa de extinção de punibilidade. Extingue-se a punibilidade. O que o legislador quer aqui é estimular esse tipo de retratação. É estimular que você venha a se retratar e, consequentemente, que você possa ter, dentro desse contexto, a possibilidade do arrependimento e esse arrependimento acabar por gerar uma efetividade dentro do processo. Mas veja, isso só existe se você faz isso dentro do processo onde você foi ouvido como testemunha e esse processo não tiver sido julgado ainda. Eu preciso desses elementos. Tá bom? Eu queria ver ainda, é o último artigo que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Se dá tempo a gente vai ver um pouquinho mais, dá tempo, a gente vai ver ainda mais 3, tá certo? Eu queria ver, então veja só, lembra do parágrafo 2º que eu acabei de ver com vocês, perdão, do parágrafo 1º, que ele diz que se alguém pagar efetivamente, eu tenho um aumento de pena? Então vamos supor o seguinte, vou pegar aqui a Milena como exemplo, a Milena é testemunha no processo, eu ofereço a ela uma vantagem financeira, ofereço grana, para que ela minta, para que ela não diga, por exemplo, que me viu lá no local do crime. E ela faz isso, ela vai e mente. Ela pratica o crime do artigo 342, ela vai praticar o crime do artigo 342, com um aumento no parágrafo 1º, porque ela recebeu grana. E eu, que paguei, eu, que dei a ela esse valor, eu responderei pelo crime aí do artigo 343. Olha o que diz o 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Então veja que aqui o crime é do terceiro que pagou, ou seja, aquele que subornou a testemunha. Esse responderá pelo artigo 343. Então, ele vai responder pelo artigo 343 dentro desse contexto. Então, a testemunha que recebe dinheiro para mentir está no 342, parágrafo 1º. Aquele que ofereceu essa vantagem, que deu essa vantagem, que prometeu essa vantagem, responde pelo 343. É mais um exemplo daquilo que nós vimos várias vezes nos crimes contra a administração pública, em que há um concurso, mas eu separo as condutas. Existe um concurso, mas eu vou separar as condutas. Cada um responde por um tipo penal diferente. Tá bom? Pessoal, o crime a seguir é o crime do artigo 344, o crime de coação no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Então aqui, veja, eu estou usando da violência ou grave ameaça para favorecer o interesse meu ou alheio contra alguém que estiver envolvido naquele processo criminal. Então veja, no 343 eu estou oferecendo uma vantagem, dando uma vantagem para que a testemunha minta ou omita. No 344 eu vou para um grau mais elevado, eu vou para a violência ou para a ameaça. Então aqui eu vou ameaçar uma das partes, eu vou ameaçar um serventuário da justiça, eu vou ameaçar uma testemunha. Então, no momento em que eu uso dessa coerção, dizendo, olha, se você disser que me viu no local do crime, você
vai sofrer uma lesão, ou eu vou atingir sua família, ou eu vou lhe matar. Ou seja, há uma ameaça concreta aqui. Então aqui eu estou agindo com violência, violência material, física, corporal, ou com grave ameaça. Ou seja, eu estou prometendo um mal futuro e grave para que você possa, de alguma forma, ter uma interferência naquele processo. Então, a minha ação violenta ou ameaçadora é destinada àquela determinada situação de prejudicar, de perturbar a marcha do processo. Tá? Para terminar, eu quero ver com vocês 2 artigos mais que são muito interessantes, muito utilizados, inclusive, vejam só, como tese de defesa. É muito comum a utilização desses 2 artigos como tese de defesa, onde eu vou dizer, olha, na verdade, eu não pratiquei o crime X, não, pratiquei isso aqui. Ou seja, eu utilizo como uma tese de defesa para desclassificar a minha conduta. Vocês sabem, vocês estudaram isso em direito constitucional, vocês estudaram isso em teoria geral do processo, ou vão estudar, que o Estado é o detentor do monopólio da jurisdição. Ou seja, quem exerce a jurisdição, quem promove a justiça, jurisdição que é jurisdição, dizer o direito. Quem diz a justiça é o Estado. É ele que vai sempre ter a capacidade efetiva de dizer o direito no caso concreto. É ele que vai realizar esse ato. Beleza. Eu não posso, em regra, tomar para mim a responsabilidade de fazer justiça. Sabe aquela expressão fazer justiça com as próprias mãos? Eu não posso fazer. Monopólio do Estado. Então, se você tem uma dívida comigo, eu não posso ir à sua casa e tomar aquele bem. Se você tem uma dívida comigo, eu não posso simplesmente ir e tomar aquele bem à força. Você me deve 10 mil reais, eu invado a tua casa, levo uma televisão, levo a tua moto. Não posso. Eu tenho que ir à justiça, através de uma ação de cobrança, de uma ação monitória, de uma ação de execução, o que quer que seja, para que a justiça possa trazer esse elemento que é o direito, a obrigação que eu mereço receber. E se eu faço isso de forma direta, a gente chega no artigo 345, crime de exercício arbitrário das próprias razões. Crime de exercício arbitrário das próprias razões. Veja o que ele diz aqui, ó. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Então veja que ele fala expressamente em fazer justiça. Eu não posso fazer justiça de forma direta, mesmo que a minha pretensão seja legítima. Ou seja, você me deve, essa dívida existe, há uma obrigação que você precisa saldar, mas eu não posso invadir sua casa e tomar efetivamente aquele bem. Eu não posso invadir sua casa e tomar aquela determinada situação à força. Eu tenho que, concretamente, realizar esse ato através de uma interferência, de uma atuação do judiciário. Então, mesmo que aquela minha pretensão seja legítima, eu não posso efetivamente atuar. Claro que ele aqui, ele inclusive, eu já falei para vocês em outras aulas, que o legislador penal muitas vezes fala mais do que precisaria. Então ele fala aqui, salvo nos casos previstos em lei. É evidente que se eu tiver uma permissão legal, eu não estou praticando crime. Vamos lá, por exemplo, a figura do desforço necessário. Alguém está invadindo ou tentando invadir minha casa e eu reajo a isso. Minha conduta é lícita, porque eu posso, por lei, fazer isso. Aquelas figuras do direito de vizinhança, ou seja, a árvore do vizinho está crescendo para o meu terreno e eu corto o galho. Eu estou fazendo justiça, porque eu estou protegendo o meu patrimônio. Mas o Código Civil diz que eu posso fazer isso. Então, se há uma permissão legal, claro que eu não vou praticar o crime. O crime existe quando eu resolvo esquecer o judiciário, eu não busco o judiciário e eu vou, por meios próprios, tentar interferir nesse tipo de situação. Tá bom? O próximo e último artigo é do artigo 346. Ele fala em... Ele é uma derivação, veja, no crime de exercício arbitrário das próprias razões, ele fala em fazer justiça. Aqui a gente vai ter uma variante disso aqui, porque ele fala o seguinte, ó, tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria
que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Então aqui, o que está acontecendo? Eu emprestei a você o meu carro, você não devolveu. Claro que eu tenho direito ao meu carro, evidente. Mas eu tenho que ir ao judiciário, requerer uma medida de busca e apreensão, o judiciário vai deferir, um oficial de justiça vai à sua casa e vai tomar isso. Tá? Mas eu resolvo não fazer nada disso. Invado a tua casa e pego o carro. Veja, aquele bem está com você por uma convenção entre nós, um acordo entre nós. Então, o artigo 346 ele é especial em relação ao 345. 345 é fazer justiça de qualquer maneira. 346 é quando eu tomo para mim um determinado bem que está com você, esse bem é meu, mas ele está com você ou porque a justiça determinou, ou porque eu convencionei com você isso. Eu não posso simplesmente chegar lá e tomar na marra esse bem, tá bom? Queridos, eu queria abrir agora, são 10 para as 10, eu queria abrir para as dúvidas de vocês, comentários, me digam o que é que vocês acharam dessa primeira experiência, eu preciso desse retorno de vocês, para que a gente possa ir aperfeiçoando, como eu falei, realmente parece que há um limitador aqui do número de pessoas, eu vou corrigir isso, se Deus quiser, para a semana que vem. De qualquer maneira, eu vou subir essa aula, estou gravando essa aula, eu vou subir para o YouTube e vou colocar o link lá no Unifo Online para aqueles que não puderam assistir, tá bom? Me digam aí quais são as dúvidas, quais são as críticas, sugestões, etc. Professor, Oi. com relação ao artigo 338 do reingresso do estrangeiro que foi expulso, Sim. ele vai cumprir a pena. Será que ele vai sofrer uma nova expulsão ou não? Ele pode sofrer uma nova expulsão. Porque, veja, a tua pergunta é massa, muito legal, porque, veja só, no momento que ele reingressa, ele pratica um novo crime. Então vai ter novo processo penal, nova pena, e aí ele pode receber de novo um decreto de expulsão pelo novo crime que ele praticou. Então isso pode acontecer sim. É porque no artigo está dizendo aqui, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena, na pena. Exatamente. Então ele vai ter a possibilidade de, porque praticou um novo crime, ter um novo. Agora ele vai ter que observar um novo processo completo, né? Um novo processo de expulsão lá no Ministério da Justiça, com todas as garantias constitucionais, e ele sofre um novo processo, ou seja, o cara é expulso de novo. Porque ao reingressar, ele já por si praticou um crime. Tá? Tá bom, obrigado. A Milena pergunta aqui, professor, no artigo 342, com o artigo do CPP 288, estende-se a testemunha das vítimas? Sim, é qualquer tipo de testemunha, Milena, ou seja, independentemente de quem indicou aquela testemunha. Aquela testemunha pode ter sido indicada pela acusação, pela defesa, ou o próprio juiz trouxe aquela testemunha. Aquela regrinha do 288 vai ser aplicada do mesmo jeito, ou seja, se aquela criança, imagina uma criança de 10 anos, foi indicada pela acusação como testemunha, ou pela defesa, ou o juiz resolveu ouvi-la, ela será ouvida sem o compromisso. Ela é ouvida no que nós chamamos de condição de informante ou de declarante, ou seja, ela não tem a obrigação de falar ou de falar a verdade. Tá? Aplica-se sim a mesma regrinha. O que mais? Pessoal, eu queria saber se valeu a pena, se funcionou, como é que foi para vocês, tá certo? A professora de constitucional já estava usando um modelo parecido com o seu, professor. Ela usa o Meet. Eu até prefiro o Meet, mas se o senhor quiser usar esse aí também pode. Eu já sou acostumado já, então para mim é de boa. Eu prefiro aula mais ao vivo do que o vídeo, porque tem mais interação, Claro, assim, claro, dá mais aquele sentido de sala de aula mesmo. Exato. É por isso que eu quero criar realmente essa rotina da gente se encontrar toda quinta-feira nesse horário, entendeu? Assim, sem prejuízo, como eu falei no início da aula, dos vídeos que eu vou gravar e vou postar no canal e vou disponibilizar para vocês no Unifo Online, ou seja, mas são coisas paralelas, eu não quero substituir uma coisa pela outra. O vídeo é legal porque aí você assiste na hora que você quiser, na hora que você tiver um conforto melhor. Mas sem prejuízo desse encontro, por mais que a gente não esteja se encontrando presencialmente, que a gente se encontre virtualmente, porque a interação é maior, é mais fácil tirar as dúvidas e etc. Eu estou fazendo experiências, alguns colegas estão usando o Zoom, outros usaram o Meet. Pelo que eu analisei, pesquisei, o Hangouts ele me permite mais recursos, ele me permite de compartilhar a tela e etc. Eu vou só resolver essa questão do limite da sala, tá? Mas de qualquer maneira, qualquer alteração eu vou informar para vocês pelo Unifo Online, tá certo? Toda terça e quinta vai ter notícia minha no Unifo Online.
Perfeito? Mais alguma dúvida? Professor, você pode explicar o parágrafo primeiro do artigo 339, que eu não entendi essa parte do anonimato e do nome suposto. Ah, perfeito. Veja só, o que é o 339? Vamos só lembrar, denunciação caluniosa. Eu estou fazendo iniciar um inquérito, fazendo iniciar um processo contra uma pessoa que eu sei que é inocente. Beleza? O que ele quer no parágrafo único é aumentar a pena se eu faço isso usando um nome falso, por exemplo. Quando ele fala em nome suposto, é um nome falso. Ou seja, eu faço um requerimento para o delegado e não coloco o meu nome, coloco um nome falso, ou coloco o teu nome, ou eu faço um requerimento anônimo. Então ele entende que a conduta aqui será mais grave porque eu estou prejudicando ainda mais, já que a justiça vai ter mais dificuldade de tentar localizar o autor daquele fato. Daí porque ele aumenta a pena. Então imagina, eu fiz um requerimento para o delegado querendo te investigar por um fato que você não praticou. Eu sei que você não praticou. E eu assino lá, Rafael Mota. Eu estou no caput do 339. O crime se consuma no momento que o delegado instaurar o inquérito policial, iniciar o inquérito policial. Mas imagina que eu uso outro nome, João da Silva. Eu cometo o mesmo crime, mas com a margem de aumento de pena do parágrafo 1º. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. É muito bom, mesmo que virtualmente, a gente se encontrar, tá bom? Então, repito, toda quinta-feira, 9 da manhã, a gente vai se encontrar para a nossa aula. Semana que vem, a gente vai continuar com os crimes contra a administração da justiça. A gente termina essa unidade na semana que vem, tá bom? Lembra daquilo que nós conversamos no primeiro dia de aula. Nós começamos pelos crimes contra a administração da justiça, depois começamos com crimes contra a administração pública, depois vimos crimes contra a administração da justiça. Quando a gente terminar esse capítulo, a gente vai voltar lá para a unidade 1, que são os crimes contra a família. A gente vai ver isso na outra semana. Então, semana que vem a gente conclui os crimes contra a administração da justiça e depois a gente segue para a unidade 1. Tá bom? Fiquem com Deus, estudem. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, me comuniquem pelo Unifor Online, manda torpedo, acompanhe aquele canal de discussão lá que eu estou sempre colocando coisa nova. O semestre segue, vamos enfrentar isso. Não é um momento bom, é um momento difícil, mas é um momento que a gente tem que ter esperança de que tudo vai passar bem, vai passar da melhor forma. Vamos ocupando a nossa cabeça, vamos vendo que é nesse momento que a gente tem a oportunidade de saber o que é que de fato é importante na vida da gente. A família, são os que a gente mais ama, os que a gente está mais próximo. É nisso que a gente precisa focar nesse momento. Tudo vai passar bem, o semestre vai fluir como tem que fluir. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, até semana que vem, pessoal. Beijão.